Olá, bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e nunca me viu antes, oi, sou Molly Westbrook. E eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana nós vamos falar sobre um caso solucionado da Califórnia. Quando um casal rico foi achado brutalmente assassinado em casa na primavera de 2008, a polícia abriu investigação de duplo homicídio. Quem afinal teria desejado a morte desse marido e dessa esposa? No início, surgiram teorias sobre quem seria o autor do crime. Alguma conexão política das vítimas tinha relação com o crime? Inimigos que fez na carreira e seu envolvimento com apostas? A polícia investigou várias pessoas do círculo do casal como possíveis responsáveis, até que perceberam que só havia uma pessoa que realmente não podiam descartar. Alguém muito próximo de casa que não tinha um álibi e tinha um motivo muito claro para cometer esses assassinatos. Quem tinha muito a ganhar com a morte dessas duas pessoas? Esta é a história de um assassino arrogante que realmente acreditava que poderia se safar de qualquer coisa com seu charme, até mesmo de um assassinato, e sair com tudo. Junte-se a mim enquanto mergulhamos no chocante caso de Ernesto e Charlene Shearer, também conhecido como os assassinatos do Country Club. Então, para o caso desta semana, vamos voltar mais de 17 anos no tempo até março de 2008, em Pleasanton, cidade do condado de Alameda, Califórnia, Estados Unidos. Ernesto e Charlene Shearer eram um casal casado que vivia em Pleasanton. Ernesto Shearer Jr. nasceu em 25 de dezembro, no dia de Natal de 1947, o que o tornava 60 anos na época em que este caso ocorreu. Charlene, sua esposa, nasceu em 4 de agosto de 1950 e tinha cerca de 57 anos. O casal se conheceu em 1975, enquanto trabalhavam na mesma firma de contabilidade. E eles devem ter se dado bem rápido. O romance foi intenso e em 1976 eles se casaram e se mudaram para San Ramon, Califórnia. Charlene virou professora de contabilidade na universidade e Ernest atuava no mercado imobiliário. Assim, ambos tinham ótimos salários e mantinham uma vida muito confortável. E eles eram realmente descritos como sendo muito diferentes um do outro, como o Yin e o Yang. Enquanto Ernest podia, eu acho, ser bastante barulhento e franco, até mesmo confrontador com as pessoas às vezes, Charlene era um pouco mais quieta e de fala mansa. Ela era acadêmica e articulada. Eles eram bem diferentes, mas como dizem, opostos se atraem e, apesar das diferenças, isso funcionava para eles. Eles pareciam muito felizes juntos como casal e, eventualmente, começaram uma família. Ernesto e Charlene tiveram 2 filhos juntos. Eles tiveram um filho, que também chamaram de Ernesto. Acredito que ele era Ernesto Shearer III, porque obviamente o pai dele era Ernesto Jr. Então, para não confundir ninguém, vou me referir ao Ernesto, o pai, como Ernesto, e ao Ernesto III, filho dele, e da Charlene, como Ernie. Pai Ernesto, filho Ernie. Só isso. Eles tiveram um filho, Ernie, e 3 ou 4 anos depois uma filha, Catarina. E parece que Ernie e Catarina tiveram uma infância muito normal, boa e feliz com seus pais. Catarina contou que ao crescer, ela e o irmão mais velho sempre foram muito próximos, dizendo que eram, abre aspas, parceiros no crime. Ernesto e Charlene eram pais muito presentes e dedicados. Eles nunca perdiam nenhuma ocasião dos filhos. Eles sempre iam a todos os recitais de música e eventos esportivos, como jogos de futebol. Eles sempre incentivavam seus filhos a se esforçarem ao máximo. Especialmente Charlene, ela sempre incentivava seus filhos a darem 100% a sempre se esforçarem ao máximo em tudo o que faziam. Catherine afirmou que a mãe delas não era rígida, severa ou crítica. Ela só queria que seus filhos alcançassem sucesso. Ela acreditava que seus filhos tinham um grande potencial e queria vê-los prosperar. Como mencionei, o casal tinha bons salários e ambos, Ernest e Charlene, construíram ótimas carreiras. Então, eles eram muito confortáveis financeiramente, na verdade, eram bem de vida. Na verdade, além de trabalhar no ramo imobiliário, Ernest Shearer também acabou se envolvendo na política local. No fim dos anos 80, ele integrou o Conselho Escolar de San Ramon, Califórnia, o que acabou fazendo com que ele criasse alguns inimigos. Bem, não inimigos, eu acho, mas ele frequentemente tinha desentendimentos e discussões com outros membros do conselho. Acho que, como mencionei antes, Ernest Shearer podia ser um homem bastante franco, severo e confrontador.
Ele não tinha medo de chamar a atenção das pessoas e discutir se achasse que elas estavam fazendo algo errado. Para ser sincera, muitos colegas do conselho escolar não gostavam dele. Acho que ele irritava alguns, mas era só o jeito e a personalidade dele. Ele e a esposa Charlene se equilibravam bem, pois eram muito opostos. Ernest também gostava muito de jogos de cartas e pôquer. E conforme o filho dele, Ernie, foi crescendo e entrou na vida adulta, esse passou a ser um hobby que eles compartilhavam juntos. Ernest meio que ensinou tudo o que havia para saber sobre pôquer pro Ernie, e o Ernie adorava isso. Ele ficou tão bom nisso que acabou se tornando, de certa forma, um jogador de pôquer profissional. Na verdade, isso acabou se tornando o trabalho dele. Depois de sair do ensino médio, Ernie foi para a universidade, onde se formou em administração e economia. Ele nunca usou esse diploma. O pôquer era sua paixão e ele sabia tudo do jogo. Sim, ele abandonou a carreira em administração e economia para virar jogador profissional. Acho que era assim que ele queria sustentar a família. Em 2008, ano do caso, Ernie tinha 29 anos, era casado e tinha um filho. Ele se casou com Robin. Em 2008, já estavam casados há quase 10 anos e tinham um filho de 3 anos que já tinha nome. Isso mesmo, você adivinhou, Ernesto IV. E Ernesto sustentava a família jogando pôquer, o que, como você pode imaginar, era uma forma de renda muito arriscada e um tanto instável. Robin, esposa dele, disse que havia dias bons e ruins. Alguns dias, Ernesto perdia milhares de dólares, em outros, voltava para casa com muito dinheiro. Havia altos e baixos, mas aparentemente ele era bem conhecido no mundo do pôquer, e em um ano ele chegou a ganhar mais de 10 mil dólares em prêmios de pôquer. E o pai dele, Ernesto, tinha tanto orgulho dele, tão orgulhoso que realmente concordou em emprestar ao filho uma grande quantia de dinheiro para que ele pudesse comprar uma casa para ele, Roberta e o filho deles. Ele comprou uma casa em Brea, Califórnia, e seu pai Ernesto lhe emprestou mais de 60 mil dólares para isso. E Ernesto precisaria pagar um valor fixo mensalmente para ele. Acho que ele pagava cerca de 3.850 dólares mensais. Em 2006, 2 anos antes do caso, Ernesto e Charlene Shearer mudaram de casa. Eles se mudaram de sua casa em San Ramon, Califórnia, para Pleasanton, Califórnia. Na verdade, eles se tornaram residentes desse clube de campo em Pleasanton, chamado Castlewood Country Club. Acho que eles queriam se aposentar aqui e aproveitar o estilo de vida e as comodidades do clube de campo. Havia um campo de golfe, uma piscina e áreas para refeições. Eles realmente gostavam de morar lá. Era um estilo de vida bastante luxuoso que eles podiam pagar. E eles também podiam pagar para reservar umas férias legais para a família deles. Ernest e Charlene Shearer tinham reservado para levar a filha Catherine e a família dela, o parceiro e os filhos, para umas férias enormes no Havaí. E eles estavam realmente ansiosos por isso. Ansiosos para mimar a filha, o genro e os netos e viajar com eles. E eles estavam programados para ir ao Havaí no dia 15 de março de 2008. No entanto, como se vê, essa foi uma viagem que nunca chegou a acontecer. Ernesto e Charlene jamais fariam essa viagem ao Havaí com a família, porque pouco antes de embarcarem, eles simplesmente ficaram em completo silêncio. Ninguém teve notícias do casal. Pouco mais de uma semana antes da viagem, em 7 de março de 2008, Catarina, filha de Ernesto e Charlene, tentou ligar para a mãe, só para atualizar a conversa e falar das férias que estavam próximas, faltando cerca de uma semana. No entanto, Charlene nunca atendeu o telefone, só caiu na caixa postal. E então, sem sucesso, Catherine tentou ligar para o celular do pai, mas ele também não atendeu. Nos dias seguintes, Catherine tentou ligar várias vezes, mas ninguém atendeu novamente. Agora Catherine morava muito longe dos pais. Ela não morava perto de Pleasanton, ela morava a centenas de quilômetros de distância no estado de Utah. Então, não era como se ela pudesse simplesmente descer a rua até a casa deles para ver como estavam. No entanto, chegou o dia 14 de março de 2008, o dia antes dessa viagem em família para o Havaí. Mesmo assim, Catarina ainda não tinha resposta dos pais e, como você imagina, já estava muito preocupada. Ela não entendia por que eles não a contataram. Sem saber o que fazer, Catarina resolveu ligar para a equipe do Castlewood Country Club, onde seus pais moravam. Ela ligou e pediu que enviassem alguém à casa dos pais para ver se estavam bem. E a equipe disse, sim, claro, eles fariam isso imediatamente e avisariam a Catarina.
Então, uma das funcionárias do clube foi até a casa de Ernesto e Charlene. Eles moravam na rua Castelo de Madeira, número 18. No entanto, quando chegaram, se depararam com a cena mais horrível que você pode imaginar. Acredito que a porta da frente da casa do casal estava aberta, não estava trancada. E ao espiar dentro da casa, o funcionário pôde ver o que parecia ser o corpo de um homem e sangue seco espalhado por todo o chão ao redor dele. Era Ernest Shearer Jr., de 60 anos, e ele estava claramente morto. O 190 foi acionado e a polícia enviada ao local. Eles entraram na casa e assim que fizeram isso, foram atingidos pelo pior cheiro possível, o cheiro de decomposição. Ficou claro que Ernesto já estava morto há algum tempo, pois seu corpo já havia começado a se decompor. E ele não foi o único encontrado morto. Dentro da casa, no andar de cima, deitada no topo da escada, estava o corpo de sua esposa, Charlene Shearer, de 57 anos. Esse casal foi brutalmente assassinado dentro da própria casa e a cena do crime era simplesmente horrível. Ernest Shearer estava morto no chão da cozinha, coberto de sangue e aparentemente espancado até a morte. Ele havia sido brutalmente espancado com algum tipo de objeto contundente, talvez um taco ou algo assim. Embora nenhuma arma do crime tenha sido encontrada na casa, foi determinado posteriormente, durante a autópsia, que Ernest havia sido atingido por esse objeto contundente 6 vezes. Mas isso não foi tudo. Ele também foi esfaqueado mais 6 vezes. Quanto à esposa dele, Charlene, bem, os ferimentos dela foram ainda mais horríveis. Ela também foi esfaqueada e espancada até a morte. No entanto, ela foi esfaqueada cerca de 12 vezes no total. Muitos desses ferimentos de faca estavam no pescoço dela e a garganta dela havia sido cortada, e foi estimado que ela sofreu cerca de 20 golpes na cabeça com um objeto contundente. Ela foi espancada tão brutalmente que seu rosto ficou irreconhecível. Então isso foi um excesso absoluto. Talvez Charlene tenha sofrido ferimentos piores porque o assassino estava mais bravo com ela ou algo parecido. Havia mais raiva pessoal direcionada a Charlene. Olhando ao redor da casa, quero dizer, estava uma bagunça absoluta. Parecia que tinha sido saqueada, gavetas tinham sido abertas e o conteúdo jogado no chão. Parecia que poderia ter sido um assalto. O casal foi morto durante um roubo mal sucedido. Ou a cena foi encenada? Sim, parecia que a casa tinha sido revirada, mas na verdade não parecia que realmente havia algo faltando. Na verdade, nada havia sido roubado. Na verdade, a polícia até encontrou cerca de $9.000 em dinheiro na casa, e esse valor não havia sido levado. Parece que Ernesto tinha muito dinheiro nos bolsos. E sim, o assassino ou os assassinos não levaram o dinheiro, o que, claro, não combina muito com a ideia de que isso tenha sido um assalto. Também não havia sinais de arrombamento na propriedade, nenhuma porta arrebentada ou janela quebrada. Como mencionei antes, a porta da frente estava literalmente destrancada, então, de novo, isso não combina muito com a teoria do assalto. Parecia mesmo que a cena foi armada. Como disse, o assassino quis simular um roubo, mas não foi. Sobre as evidências na casa, havia pegadas de sapato ensanguentadas nos azulejos brancos da entrada. Então, obviamente, pensando que essas pegadas tinham vindo do assassino, dos sapatos dele, a polícia realmente retirou esses azulejos. Eles os arrancaram do chão. E, ao serem examinados mais de perto, foi determinado que os sapatos que provavelmente fizeram essas pegadas eram tênis Nike tamanho 44. Então, o Departamento de Polícia de Alameda tinha uma investigação de assassinato em mãos, uma investigação de duplo homicídio. A caçada começou para capturar o autor e descobrir por que ele havia feito isso. Quem poderia querer esse casal aparentemente normal e feliz morto? Quem teria um motivo? Uma das primeiras tarefas dos detetives era estabelecer uma linha do tempo. Sabemos, pela decomposição dos corpos de Ernesto e Charlene, que eles já estavam mortos antes de serem encontrados. Mas quando exatamente isso aconteceu? Quando eles foram assassinados? Havia alguns pacotes para o casal deixados fora da casa, nunca recolhidos e entregues cerca de uma semana antes dos corpos serem encontrados. Portanto, uma semana antes foi 7 de março de 2008. Também havia um jornal na casa que estava datado de 7 de março. Sabemos que esse também foi o primeiro dia em que a filha deles, Catarina, tentou entrar em contato com os pais, tentou ligar para eles e não obteve resposta. E a polícia também conseguiu eventualmente estabelecer que a última vez que Ernesto e Charlene Shearer foram vistos com vida foi nesse mesmo dia, 7 de março.
Aparentemente, eles saíram para jantar naquela noite em um restaurante dentro do complexo Castlewood Country Club, e a polícia encontrou um recibo disso. Eles saíram do restaurante por volta das 18h30 e voltaram para casa, e claramente iam passar a noite lá. Eles não pretendiam sair novamente porque quando os corpos foram encontrados, tanto Ernesto quanto Charlene estavam de pijama. Depois de saírem do restaurante, como eu disse, nenhum dos dois foi visto vivo novamente. Então, eles devem ter sido mortos em algum momento logo após voltarem para casa na noite do dia 7, assim a investigação começou. A busca por suspeitos teve início. E uma grande teoria que surgiu bem no começo foi que talvez o motivo por trás desses homicídios tivesse algo a ver com Ernest Shearer e suas desavenças políticas. E o trabalho dele com o distrito escolar de Sam Ramon. Como já mencionei algumas vezes, ele podia irritar as pessoas. Ele fez inimigos no conselho escolar. E, na verdade, descobriu-se que pouco antes de ser morto, Ernesto havia apresentado uma denúncia alegando que havia corrupção. Algum tipo de corrupção dentro do conselho escolar em relação aos fundos, sobre como o dinheiro estava sendo gasto. Ele tinha uma reunião marcada com o prefeito para tratar disso. Então, alguém do conselho escolar, algum dos outros membros, descobriu sobre essa reunião e decidiu fazer algo com Ernesto, assassiná-lo para silenciá-lo sobre essa suposta corrupção. A polícia realmente considerou essa possibilidade. Eles investigaram os membros do conselho como possíveis suspeitos, mas no final conseguiram eliminá-los. Sim, muitos deles não gostavam de Ernesto Shearer, mas foi confirmado que nenhum deles teve qualquer participação em sua morte. Todos foram descartados como suspeitos. Como Ernesto, assim como seu filho Ernie, era muito ligado a jogos de azar, cogitaram que ele poderia ter feito um inimigo no pôquer ou nas apostas. Sabe aqueles $9.000 em dinheiro que a polícia achou na casa do Shearer? Aparentemente, quase todo esse dinheiro vinha de ganhos em jogos de azar que Ernesto obteve recentemente. Então, alguém do círculo de apostas dele teria motivo para querer matá-lo? No final, essa teoria foi investigada e descartada. Como em toda investigação de homicídio, a polícia também analisou amigos e familiares das vítimas como possíveis suspeitos. Isso incluiu os 2 filhos adultos do casal, Ernie Shearer III e Catherine Shearer. Será que eles têm relação com o assassinato dos pais? E ainda eliminaram a filha, Catherine, rapidamente. Confirmaram que ela estava em casa em Utah na noite em que os pais foram mortos. A polícia então focou no irmão mais velho dela, Ernie, e ao que parece, eles não conseguiriam eliminá-lo como suspeito. Na verdade, ele parecia ser a única pessoa envolvida nesse caso que a polícia não conseguia descartar. Enquanto Ernie parecia tão devastado quanto todos os outros pelo fato de seus pais estarem mortos e terem sido brutalmente assassinados. A suspeita rapidamente recaiu sobre ele quando a polícia descobriu que, apenas 2 dias após a morte de seus pais, ele estava desesperadamente tentando colocar as mãos no testamento deles. Os pais dele tinham acabado de ser assassinados da forma mais horrível imaginável. Parecia que a principal prioridade dele era obter uma cópia do testamento. Sobre o testamento, constava que Ernest e Charlene Shearer possuíam uma fortuna de cerca de $4 milhões. Eles tinham boa condição financeira. O testamento dizia que, após a morte dos dois, metade da fortuna seria do filho e metade da filha. Ernie receberia $2 milhões e Catherine receberia $2 milhões, mas somente quando ambos completassem 30 anos de idade. Acho que Catherine tinha 26 ou 27 anos em 2008, quando os pais morreram. Então ainda faltavam alguns anos para ela, mas Ernie tinha 29 anos e estava a apenas alguns meses de completar 30 anos. Ele só teria que esperar alguns meses antes de receber $2 milhões. E ao investigar mais a fundo Ernie Shearer III e sua vida, os detetives descobriram que ele realmente precisava muito desse dinheiro. Ernie era jogador de pôquer profissional e viajava pelo país para competir em torneios. Esse era o trabalho dele. E embora em certo momento ele tenha ganhado mais de $10 mil em prêmios em um ano, quando esse caso aconteceu, ele estava em uma maré de azar. Na verdade, ele tinha uma grande dívida. Ele parecia ter dívidas com várias pessoas do mundo das apostas, somando cerca de $90 mil.
Ele também tinha $40 mil em dívidas de cartão de crédito, isso nós sabemos. Ele devia mais de $60 mil aos pais pela casa, e eles estavam sempre cobrando dele o pagamento dessas parcelas. Durante meses antes das mortes deles, na verdade, essa dívida, especificamente a dívida com os pais, causou muita tensão dentro da família Shearer. Enquanto Ernest Shearer ficou feliz em emprestar o dinheiro ao filho, sua esposa, Charlene, mãe de Ernie, era totalmente o oposto. Ela não concordava com isso de jeito nenhum, e ela deixou isso bem claro. Ela não achava que eles deveriam emprestar o dinheiro para Ernie. Ela pensava que se ele não podia pagar sozinho, não deveria comprar a casa. Charlene nunca gostou do filho ser jogador profissional e sempre deixou isso claro. Ele se formou em administração e economia, mas largou tudo para jogar pôquer, o que ela odiava. Então sempre havia muita tensão entre Ernie e sua mãe. O relacionamento deles já estava praticamente azedado quando esse caso aconteceu. E se você se lembra, Charlene, as lesões eram muito mais graves do que as do marido dela. Ela foi esfaqueada muito mais vezes, espancada até ficar irreconhecível. Como discutimos anteriormente, ficou claro que o agressor sentia muito mais raiva dela. Então, se o filho deles, Ernie, fosse o assassino, ele teria causado mais ferimentos na mãe por causa disso, por causa do fato de que o relacionamento deles não estava nada bem, já que ela desaprovava muito o empréstimo e a carreira que ele escolheu. Ernie estava muito endividado e tinha muito a ganhar com a morte dos pais. Se eles morressem e ele pegasse os $2 milhões, resolveria seu problema e pagaria as dívidas. Ele não precisaria mais pagar os pais pela casa, porque eles estariam mortos. E ele poderia basicamente viver uma vida de luxo com o restante da herança. Ele tinha um motivo muito claro aqui. Então, foi Ernie Shearer III, aquele que matou os pais para colocar as mãos na herança. 4 dias após encontrarem os pais dele mortos, em 18 de março de 2008 surgiram suspeitas. Ernie Shearer foi chamado para ir até a delegacia para ser interrogado, o que ele aceitou. Ele parecia disposto a cooperar com a polícia. No interrogatório, ele negou veementemente envolvimento na morte dos pais. Ele relatou aos detetives todos os seus passos na noite de 7 de março de 2008, quando eles foram mortos. Ele disse que estava apenas em sua casa em Brea, Califórnia, e que ficou lá a noite toda do dia 7. No momento em que seus pais foram mortos, ele estava em casa dormindo. E ele até disse para os detetives: é bem irreal pensar que eu poderia ter sido o assassino, porque Brea fica a 6 horas de Pleasanton, onde os pais dele moravam e foram mortos. Então ele disse: é improvável que eu conseguisse viajar até Pleasanton, cometer esse crime e voltar tudo em uma noite só. No entanto, o problema era que não havia ninguém para confirmar esse álibi. A esposa de Ernie, Robin, e o filho de 3 anos pareciam visitar a família em Sacramento naquela noite. Então, Ernie disse que estava sozinho em casa, o que significava que ninguém podia confirmar a história dele. Como disse, por isso ele não podia ser eliminado como suspeito. Mas da mesma forma, a polícia não tinha provas suficientes para prendê-lo. Sim, ele tinha motivo claro e nenhum álibi sólido, mas isso não prova que ele fez isso. Após o interrogatório, ele foi liberado e a investigação prosseguiu. E uma das linhas de investigação que a polícia estava seguindo como parte da investigação era o circuito interno de câmeras. Eles descobriram que o lugar onde Ernest e Charlene moravam, o Castlewood Country Club, na verdade tinha uma câmera de segurança cobrindo a entrada e a saída do clube. Então, cerca de uma semana depois que Ernie foi interrogado, a polícia conseguiu as imagens da noite dos assassinatos e encontrou algo. Eles perceberam que por volta das 20h30 na noite de 7 de março, um carro conversível vermelho com capota preta foi visto entrando no Country Club. E ele só saiu cerca de 4 horas depois, às 00h42. E adivinha quem por acaso tinha um carro exatamente igual a esse? Ernie Shearer, terceiro atual principal suspeito da polícia. Ele dirigia um Camaro vermelho com teto preto, exatamente como o que aparece nessas imagens. Agora, as imagens estavam bem granuladas. Não estava nítido o suficiente para ver quem estava dirigindo o carro nem a placa. Mesmo assim, a polícia tinha certeza de que só podia ser Ernie Shearer. Ele disse que não estava perto do crime na noite dos assassinatos. Ele estava em Brea, Califórnia. Mas as imagens das câmeras de segurança mostravam o oposto.
Então a polícia mandou revistar o carro do Ernie, o Camaro vermelho dele. Eles esperavam encontrar alguma evidência lá dentro que o ligasse ao crime. Talvez uma arma suja de lama, sangue ou algo assim. No entanto, absolutamente nada foi encontrado no veículo dele. Convenientemente, foi descoberto que, poucos dias após a morte dos pais, ele mandou limpar o carro dele de forma extremamente minuciosa. Ele foi a um lava-rápido e mandou limpar tanto o interior quanto o exterior do carro. O que, novamente, só aumentou as suspeitas. Será que ele fez isso porque estava tentando se livrar de evidências? Em 23 de março de 2008, um dia após o funeral dos pais, no qual carregou os caixões deles. Aliás, Ernie Shearer III simplesmente desapareceu, ele simplesmente sumiu. Parece que assim que percebeu que a polícia estava investigando ele de perto como suspeito, ele deixou a Califórnia. Ele disse para a esposa, Robin, que precisava ir embora e ficar um tempo de luto. Ele parou de cooperar com a investigação policial e foi embora, sem contar para ninguém para onde estava indo. Parecia que ele estava fugindo. A polícia o encontrou facilmente, pois ele viajava entre estados. Ernie colocava anúncios no Craigslist dizendo que estava procurando companhia, especificamente companhia feminina. Outra coisa sobre Ernie Shearer era que ele era um traidor em série. Ele havia traído a esposa, Robin, várias vezes ao longo dos anos. Como sabemos, ele já se afastava da família com frequência. Ele viajava pelo país para diferentes torneios de pôquer e, durante essas viagens, dormia e saía com várias mulheres diferentes. Em 2006, 2 anos antes do caso, enquanto participava de um torneio de pôquer em Las Vegas, ele conheceu Adriana e iniciaram um relacionamento sério. Ernie dizia para Adriana que a amava, que queria se casar com ela um dia. Ele até a levava para olhar anéis de noivado e ela não desconfiava de nada. Que, na verdade, ele era casado e tinha um filho. Ele tinha uma família na Califórnia. Ele levava essa vida dupla. E, claro, sua esposa Robin também não sabia o que ele fazia. Ela cuidava sozinha do filho, achando apenas que o marido estava ocupado em viagens de pôquer e trabalho, tentando sustentar a família. Mas, na verdade, ele estava traindo ela com várias mulheres diferentes. Depois que ele fugiu, começou a postar anúncios no Craigslist buscando companhia feminina. Isso facilitou o rastreamento da polícia sobre seu destino. E, eventualmente, eles também acabaram colocando um rastreador secreto no carro dele. Embora não pudessem prendê-lo por falta de provas, ele continuava suspeito de duplo homicídio. Eles não podiam perdê-lo ou arriscar perder seu rastro. Precisavam saber sempre para onde ele ia durante a investigação. Depois que Ernie desapareceu, ele basicamente fugiu. A polícia foi obrigada a contar para sua irmã, Catherine, e para sua esposa, Robin, que acreditavam fortemente que Ernie era o responsável por isso, a pessoa que brutalmente assassinou seus pais. O que, como você pode imaginar, foi um choque devastador para elas, especialmente para sua irmã Catherine. Ela não conseguia acreditar que seu irmão mais velho poderia ter sido capaz de fazer isso com a mãe e o pai deles. Ela e sua família precisaram se esconder enquanto Ernie estava foragido, temendo que, se ele fosse o assassino, pudesse tentar matar Catherine também. Quero dizer, ela receberia metade do testamento, metade dos 4 milhões de dólares do patrimônio dos pais deles. Será que ele mataria a irmã achando que ficaria com tudo? A esposa de Ernie, Robin, também foi forçada a se esconder com o filho. E Robin realmente ficaria muito envolvida com a investigação policial nos próximos meses. Ela chegou ao ponto de acreditar muito que seu marido estava envolvido nos assassinatos dos sogros. Na verdade, ela contou aos detetives sobre uma conversa preocupante que teve com o marido depois dos assassinatos. Então, depois que os pais dele foram mortos e os familiares finalmente foram autorizados a voltar para casa no clube de campo, Robin contou que, durante a caminhada pela casa, seu marido Ernie a levou até o armário de roupas de cama. Agora, algo que a polícia havia notado era que havia muitas pegadas de sapato ensanguentadas. As pegadas do assassino iam e voltavam entre Ernesto e Charlene. O armário de roupas de cama os intrigou no início. Por que o assassino se interessaria por ele? Ernesto Shearer possuía uma coleção de espadas decorativas guardadas no armário de roupas de cama. Robin disse à polícia que, após os assassinatos, ela e Ernie entraram na casa e ele os levou ao armário de roupas de cama. Ele puxou uma dessas espadas e ficou dizendo coisas como, abre aspas, essa espada não é linda?
Em voz baixa, ele disse: "Eu me pergunto onde foi parar a segunda." Faltava uma espada na coleção do pai dele, Ernesto. E quando Robin soube que o marido era suspeito dos assassinatos, ela se lembrou daquele comentário que ele fez e ficou pensando se a tal espada desaparecida era a arma do crime, uma das armas do crime. Sabemos que o casal foi esfaqueado e espancado. Robin começou a pensar: será que Ernie a levou com ele depois de cometer o crime e se desfez dela em algum lugar? E então ela imediatamente informou a polícia sobre essa conversa. Enquanto a polícia tentava fortalecer o caso contra Ernie, passou a investigar mais seus movimentos. Não apenas no dia dos assassinatos, mas também nos dias anteriores. Se ele fosse o autor, será que encontrariam alguma evidência incriminadora que sugerisse que ele estava planejando esse crime com antecedência? E de fato encontraram. Eles realmente descobriram que, justamente no dia anterior aos assassinatos, ele esteve no estado de Nevada com um amigo / conhecido dele, chamado Billy, e juntos eles foram a uma loja de armas, já que Ernie aparentemente queria uma arma. Porém, ele precisava que Billy comprasse a arma, já que Billy morava em Nevada e Ernie não. Acho que ele não pôde comprar a arma sozinho por causa das leis estaduais. Ernie disse a Billy que o motivo pelo qual queria essa arma era, abre aspas, para autoproteção. Mas é claro, não foi isso que a polícia acreditou. Eles acreditavam que ele queria essa arma porque, obviamente, pretendia usá-la para matar sua mãe e seu pai. Porém, ele não a conseguiu. Veja, Billy e Ernie entraram nessa loja de armas em Nevada para comprá-la, mas o dono da loja se recusou a vender uma para eles. Ele simplesmente teve uma sensação muito estranha em relação a esses dois homens, e ficou claro para ele que Ernie, um residente de outro estado, era na verdade quem queria essa arma, não Billy. Então sim, o dono da loja disse que não ia vender para eles, e aí eles foram embora. Então, isso foi mais uma evidência circunstancial contra Ernie Shearer, o fato de que ele tentou comprar uma arma justamente no dia anterior ao crime. A polícia passou a investigar mais os registros do celular dele para rastrear seus movimentos. No dia dos assassinatos, 7 de março, os registros telefônicos mostraram que ele ainda estava em Nevada. Ele estava em uma cidade chamada Primm, Nevada, e os registros bancários dele mostraram que ele tinha ido a um posto de gasolina em Primm e também a um restaurante do McDonald's para comer. Ele usou o cartão de crédito para comprar naquele dia. Analisando os registros telefônicos, a polícia descobriu que, na tarde de 7 de março, o telefone de Ernie foi desligado e não religado. E só foi ligado novamente depois de 17 horas inteiras até a manhã do dia 8 de março. Ele voltou a funcionar às 6 horas e 36 da manhã. Naquele momento, ele já havia retornado à casa em Brea, Califórnia. Convenientemente, o telefone dele estava desligado quando Ernesto e Charlene foram mortos. A polícia considerou isso intencional. Ernesto tinha desligado o telefone de propósito para que eles não pudessem rastreá-lo, segui-lo enquanto ia a Pleasanton, Califórnia, para cometer os assassinatos. Agora, imagens das câmeras na entrada do clube mostram que o conversível vermelho, supostamente de Ernesto, chegou por volta das 20 horas e 30 e ele só saiu mais de 4 horas depois, às 00 horas e 42. Então, sabendo que o celular do Ernesto foi religado às 6 horas e 36 da manhã, as detetives decidiram fazer um pequeno teste. Elas decidiram fazer o trajeto da casa de Ernesto e Charlene em Pleasanton, Califórnia, até a casa de Ernesto em Brea, Califórnia, saindo no mesmo horário em que o conversível vermelho deixou o Country Club às 12h42 da manhã. Elas só queriam saber quanto tempo levaria para chegar a Brea, então fizeram a viagem à noite. Elas saíram do Country Club em Pleasanton às 12h42 da manhã e adivinha a que horas elas chegaram em Brea? 6 horas e 36. O horário exato, até o minuto exato em que o celular do Ernie foi ligado novamente. Como você pode imaginar, para a polícia isso foi extremamente significativo, uma grande prova, e ainda assim não era o suficiente. Os investigadores ainda não sentiam que tinham provas suficientes para prender e processar o Ernie. Então eles recorreram à esposa dele, Robin, e pediram a ajuda dela porque o que os detetives realmente queriam do Ernie era uma confissão. Ele deixou claro que nunca confessaria para a polícia, mas será que ele confessaria para a tua esposa? Talvez. Robin ficou muito feliz em ajudar.
Novamente, ela não tinha ilusões de que seu marido havia cometido esse crime horrível, assassinado os próprios pais. Ela queria ajudar a prendê-lo e fazer justiça para seus sogros, Ernesto e Charlene. Então a polícia começou uma operação em que eles passaram a entrar em contato com Ernesto, fingindo ser sua esposa, Roberta. Eles enviaram e-mails para Ernesto usando a conta da Roberta dizendo: "Amor, estou preocupada com você. Por favor, mantenha contato comigo", só para tentar reconstruir aquela confiança entre ele e a Roberta. Fazer Ernesto sentir que podia confiar e conversar com a esposa sobre tudo. E então pediram para a Roberta ligar para o Ernesto. Uma ligação que ele claramente não sabia estar sendo gravada, apenas para ver se admitiria algo. Ela ligou para ele. Disseram: "Oi, tudo bem?" Essas coisas. Ernie disse que estava atualmente no norte da Califórnia, mas que não estava se escondendo. Ele não sentia necessidade de se esconder da polícia. Eles começaram a falar sobre os assassinatos dos pais dele. Ernie disse que sabia que os detetives tentavam incriminá-lo, mas as provas eram só circunstanciais. E então Robin continuou dizendo ao marido que a polícia tinha um vídeo. Um vídeo de um carro que parece exatamente com o dele entrando e saindo do country club na noite dos assassinatos. E Robin até mentiu para Ernie e disse que eles podiam ver que era você, eles podiam ver que era Ernie no carro. Ernie perguntou: "Você viu o rosto do motorista?" Robin respondeu: "Sim, você estava lá?" E depois disso houve uma pausa muito, muito longa. Ernie ficou em silêncio e, eventualmente, ele disse, abre aspas, "Não vou falar sobre isso ao telefone. Fica ruim pra mim." O que pra polícia foi tipo um momento de sorte. Não foi exatamente uma confissão, mas o fato de Ernie pausar e dizer, "Não vou falar sobre isso ao telefone." Eles sabiam que era o melhor que conseguiriam. Se o Ernie não tivesse cometido os assassinatos e seu carro não aparecesse nas câmeras naquela noite, com certeza ele diria, "Ué, mas como assim? Não pode ser eu? Nas imagens, eu nem cheguei perto de Pleasanton naquela noite." Mas não, ele apenas ficou em silêncio, parecendo em pânico e tentando pensar no que dizer. E então, depois disso, eles finalmente decidiram agir e prender Ernie Shearer III sob suspeita de duplo homicídio em primeiro grau. Ele foi preso quase um ano inteiro após o assassinato dos pais em 23 de fevereiro de 2009. Ele foi detido enquanto estava em Las Vegas e levado de volta para a Califórnia. Eles tentaram interrogá-lo após a prisão, mas ele se recusou a falar. Enquanto estava na delegacia, ele atendeu a ligação de uma nova namorada que, imagino, havia conhecido. Enquanto ele estava foragido, ele dizia a ela que a amava, sentia saudades e foi muito arrogante nessa ligação. Ele não achava que um júri o consideraria culpado. Ele estava dizendo coisas como, "Eu simplesmente não acho que eles possam ter um caso muito forte, quero dizer, não há nenhuma evidência física. E também, nunca mais vou ter que me preocupar com isso pelo resto da minha vida. Posso simplesmente seguir em frente, viver minha vida e nunca mais pensar nisso." Então sim, ele acreditava de todo o coração que ia se safar disso, que ia ganhar esse caso, ganhar esse julgamento. E, claro, era trabalho da polícia garantir que isso não acontecesse. Então, enquanto aguardavam o julgamento que estava por vir, eles continuaram tentando fortalecer o caso contra ele. Porque sim, até esse ponto, eles já tinham reunido muitas evidências diferentes contra Ernie, mas, na verdade, tudo era apenas circunstancial. Eles sabiam que precisavam continuar procurando. Eles precisavam continuar buscando mais provas de que Ernie era o responsável pelo crime. Porque a questão é que eles sabiam que a polícia sabia disso. O que a defesa realmente enfatizaria e apresentaria ao júri durante o julgamento era que não havia nenhuma evidência de DNA ligando diretamente Ernie ao crime. Nenhuma impressão digital dele, nenhum sangue dele. Falando em sangue, os cientistas acharam algo na casa, na cena do crime, misturado ao sangue da vítima. O sangue de Ernest e Charlene era um perfil de DNA não identificado. DNA estrangeiro, DNA que não correspondia a ninguém da família Shearer, incluindo Ernie. A polícia já sabia que a defesa usaria isso no julgamento futuro. Eles diriam ao júri, Ernie não poderia ser o assassino, pois o DNA misturado ao sangue da vítima na cena do crime não corresponde a ele. Mas isso não quer dizer que esse DNA desconhecido seja do verdadeiro assassino. Ele pode ter vindo de um membro dos serviços de emergência que esteve na cena após a descoberta dos corpos, como um paramédico ou policial.
Para os investigadores, isso não significava nada, mas sabiam que precisavam seguir tentando construir um caso muito mais forte contra Ernie. Procurar mais evidências para garantir uma condenação, especialmente devido à ausência de provas de DNA que o ligassem ao crime. E então, as detetives decidiram basicamente revisar tudo de novo, analisar o caso inteiro novamente, revisar todos os fatos. Todas as fotografias que foram tiradas na cena do crime na casa de Ernesto e Charlene, caso houvesse algo que elas tivessem perdido ou não tivessem percebido, e havia. Após revisar as fotos da cena do crime, as detetives de repente perceberam algo que não tinham notado antes. Era um pequeno pedaço de papel manchado de sangue com um texto escrito nele. E acontece que esse pequeno pedaço de papel era um cartão de garantia de um taco de beisebol da Nike. Lembra? Mais cedo dissemos que nenhuma arma do crime foi achada na cena. Os peritos acreditavam que os ferimentos do casal, causados por espancamento, foram provocados por um objeto contundente, provavelmente um taco de beisebol. Bem, agora eles tinham encontrado esse cartão de garantia de taco de beisebol na casa do casal. Eles achavam que isso veio da arma do crime e provavelmente se soltou do taco enquanto o assassino os agredia. E foi ao encontrar esse cartão de garantia da Nike que os investigadores se lembraram dos tênis Nike. Se você se lembra, a polícia encontrou pegadas ensanguentadas na casa que eles determinaram terem vindo de tênis Nike tamanho 44. E algo que eu ainda não mencionei aqui. Eles rapidamente concluíram que essas pegadas provavelmente também faziam parte da tentativa do assassino de encenar a cena. Porque elas eram muito, eu não sei bem como dizer, mas as pegadas estavam quase que cuidadosamente colocadas nos azulejos. Se o assassino tivesse corrido apressado após os crimes, seria de se esperar que as pegadas de sangue estivessem mais borradas. E eu não sei, estavam bagunçadas, mas não mesmo. Parecia que o assassino realmente tinha levado o tempo dele para pisar devagar nos azulejos com o sapato encharcado de sangue para criar uma pegada o mais nítida possível. Quase como se fosse uma prova que ele queria que a polícia encontrasse. Mais uma vez, foi determinado que os sapatos que fizeram essas pegadas eram tênis Nike tamanho 44, e acontece que o principal suspeito da polícia, Ernie Shearer, calçava tamanho 42. Agora faz sentido, não faz? Por que o assassino deixou pegadas tão claras de propósito? Ernie queria que a polícia as encontrasse porque achava que isso os desviaria de sua trilha, faria com que acreditassem que ele não poderia ter sido o assassino, porque ele calçava tamanho 42 e essas pegadas eram tamanho 44. Sabemos que os sapatos eram Nike. Sabemos que a provável arma do crime, o taco de beisebol, era Nike. E adivinha o que a polícia percebeu quando analisou os movimentos de Ernie no dia dos assassinatos? Então, como discutimos antes, a polícia sabia pelos registros do celular e do banco dele que, mais cedo naquele dia, em 7 de março de 2008, Ernie Shearer esteve em Primm, Nevada. Lembra que ele usou o cartão de crédito para comprar um McDonald's lá? Então, adivinha? A loja ficava bem em frente a esse McDonald's em Primm. Era uma loja da Nike. Que coincidência! A polícia foi direto para lá e eles pediram os registros de todas as vendas que eles fizeram no dia dos assassinatos, 7 de março. E houve uma venda em particular que realmente chamou a atenção da polícia. Eles descobriram que alguém entrou na loja da Nike naquele dia e comprou 3 itens. Um taco de beisebol, um par de tênis masculinos tamanho 44 e também algumas luvas da Nike. Agora, se a pessoa que comprou esses 3 itens pagou em dinheiro, não com cartão, então a polícia não conseguiu rastrear essa venda até uma conta bancária, infelizmente. Mas claro, eles acreditavam firmemente que Ernie Shearer comprou esses 3 itens. Ele comprou o taco de beisebol para usar no crime e o sapato 44 para forjar pegadas de sangue. Ele trouxe as luvas para usar nos assassinatos e evitar que suas digitais fossem encontradas pela polícia. Então, com essa evidência adicional, os detetives foram ao julgamento confiantes no caso deles. O julgamento de Ernie iniciou em janeiro de 2011. Ele se declarou inocente e foi tão arrogante no julgamento quanto durante a investigação, para ser sincera. Ele foi ao banco das testemunhas em sua defesa, achando que seu charme convenceria o júri. Aparentemente, ele até tentou flertar com as mulheres do júri. Para ele, era como se tudo fosse um jogo do qual gostava de participar.
Como eu disse, ele realmente acreditava que ia se safar dessa e sair livre, mas felizmente isso não aconteceu. O júri viu além das mentiras e, após ouvir as provas da promotoria e polícia, o considerou culpado. Ernie Shearer III foi condenado por 2 acusações de homicídio em primeiro grau, 2 de assassinato por ganho financeiro e 1 de múltiplos assassinatos. Ele recebeu 2 prisões perpétuas consecutivas sem liberdade condicional, então nunca seria libertado. Ele morreria na prisão. Ernie tentou recorrer de sua condenação após o julgamento, mas felizmente esse recurso foi rejeitado e ele permanece na prisão até hoje. Segundo relatos, ele está preso em uma prisão de Susanville, Califórnia. E assim concluímos este caso. O chocante caso de Ernest e Charlene Shearer. Um crime realmente devastador. Ernest e Charlene fizeram tudo o que podiam para apoiar o filho, dar a ele a melhor vida possível enquanto crescia e ajudá-lo financeiramente na vida adulta. E foi assim que ele retribuiu a eles. Ele os assassinou de forma cruel, da maneira mais brutal e violenta que se pode imaginar. Tudo por dinheiro, apenas para pegar o dinheiro deles, quitar dívidas e, creio, viver com riqueza. É isso para este caso. Como sempre, compartilhe suas opiniões e pensamentos nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham e também fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam de ver eu abordar aqui no canal. Novamente, vocês podem deixar nos comentários abaixo. Muito obrigada por assistirem. Por favor, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima semana para mais um mistério com Molly Westbrook. Tchau!